Boas essa aqui protestando em lugar errado, com pessoas que nada tem a ver. O que o supermercado tem a ver com o custo de vida? A anta aqui, a anta, Esse mercado foi dizer para esses grandes falando bosta, né? Ela só fala bosta. Ela falando que as pessoas passando fome enquanto que as prateleiras do supermercado estão cheias. E o que os empresários têm a ver com isto? Os empresários apenas fazem o papel de empresário. Eles têm o direito de ter seu negócio. Eles não têm nada a ver com esses povos. Eles não podem doar para todo mundo. Eles vão fazer o quê? O que é que eles têm a ver com a economia mundial? A economia mundial que nada tem a ver com o Brasil. Como esses povos aqui acham, eles acham que é só o Brasil. Como o velho, principalmente esse cabeça de ovo aqui, que pensa que só o Brasil, que é o pior país, que é a podridão, que é onde tem as piores espécies do mundo, os mais idiotas do mundo, os mais burros, os mais pobres, os mais distorcidos, o mais tudo, menos mais os mais bons ou que tem alguma coisa a agregar na vida. Para ele, o Brasil, todo o mal está no Brasil. Ele até disse que o Brasil foi um projeto que deu mal. Não foi apenas o Brasil, seu idiota. Foi o mundo todo. Foi um projeto que deu mal. O mundo inteiro. Entendeu? Então o senhor está sendo um vadio, um idiota, um imbecil acéfalo quando o senhor fala apenas do Brasil e aponta o dedo apenas do Brasil, como se o Brasil tivesse que carregar o peso do mundo e como se o Brasil fosse o primeiro a ser existente no mundo, né? Como o nome de Brasil, como nós chamamos hoje em dia. Antigamente tinha outros nomes, né? Antigamente tinha outros nomes, não era bem Brasil, tinha outros nomes, né? Tinha outro tipo de sociedade, etc. Alguns dos arcontes dizem que era Ixira, mas eu também, às vezes, eu não creio muito, ainda estou num processo de procurar saber mais. Eles me dizem que é Ixira, era chamado de Ixara. Eu não creio, não era Brasil. Então o Brasil não foi o primeiro a ser existente nesse mundo para levar o peso da culpa dos outros. Eles têm que entender sobre governo mundial central, que segura a economia do mundo. Os árabes também, emirados também estão segurando a economia do mundo. Eles estão manipulando o Ocidente para destruir com o Ocidente. Mas muitos brasileiros otários não sabem. Árabes estão financiando os terroristas para irem para o Ocidente para destruir a tradição do povo lá, certo? E isto não é de agora. Isto é uma repetição de milênios, tanto que eles possuem uma base na Europa, que é ali perto do balcão na Europa, ali na Grécia, perto da Turquia, do Cipros, Grécia, etc. Eles possuem uma sede lá onde ele dirige e controla as coisas. A sede é chamada de Otimã. E esse Império Otimã é muito velho. Não é de agora. Entendeu? Então, antes de vocês apontar o dedo apenas de um país que é uma pet de pessoas de fora, vocês não irão julgar. E essa anta aqui, acha que os empresários, donos de supermercados, tem que doar tudo para eles, assim, né? Da maior facilidade. De bandeja. Ninguém tem que entregar nada para vocês de bandeja. Vocês têm que criar seus próprios ovos, né? Criar galinha para lhes dar ovos. E daí vocês são ricos?
Qual o problema deles serem ricos? E se eles fossem pobres, vocês os ajudariam? Não é mesmo? Quantos pobres ajudaria a outra pessoa? Como é que eles querem para os outros que eles não querem para si? Eles querem que o rico doem para as pessoas, enquanto eles não fazem o mesmo. Eles não doam nada para as pessoas, além de estupidez e idiotice. E as pessoas só falam em carne, carne. A mulher dizendo, tem mais cabeça de gados aqui no Brasil do que tem cabeça de pessoas. E daí? E eles não podem viver não? Então que tem que cortar 10 cabeças de gado todos os dias para alimentar vocês, os carnívoros reptilianos. É isso? Hã? Eu não como já faz 7 dias, uma semana. A última vez que eu comi foi na Thursday, que é sexta, não, é antes de sexta, né? Não importa de qualquer maneira. A última vez que eu comi, eu não estou comendo e ainda não morri. Eu não como carne há muito tempo e eu não morri ainda. Não é fácil, não vou dizer que é fácil, não é fácil. Mas eu não morri. E esses lixos aqui só pensam em carne pobre, querem carne. Pobres são muito mimados. Eu queria ver se eles teriam essa mamata, esse privilégio aqui na Ásia, onde tem idosos encontrados mortos, já com corpos podres dentro de casa, porque ninguém checa, ninguém quer saber, nem a família. Colocam eles em um quartinho e vão embora. E nem os alimentam apropriadamente. E terminam por a maioria são homens, tem mulheres também, mas os mais que morrem por serem fracos são os machos. As fêmeas são mais sobreviventes, as fêmeas são mais fortes. Elas podem passar por dificuldade com mais a facilidade, por muito mais tempo do que um homem. O homem é mais fraco. Ele é mais fraco emocionalmente e mentalmente falando. Apesar de ter músculo, aquilo lá não vale nada. É só para trabalho, né, de labuta brutal. Não tem nada a ver com aquela força interior que as mulheres possuem. Mas não uma anta assim. Isso aqui é estúpido. Ela é estúpida. Querendo que as pessoas matem os gados para alimentá-las. Como se... vamos dizer assim, por que elas não plantam caçava, que é a chamada tapioca? Planta tapioca, planta o inhame, planta uma frutinha qualquer, compra 2 galinhas, eu sei que não está barato hoje em dia, mas vê se compra 2 galinhas, um galo e uma galinha, para você ver como eles vão multiplicar. Aí vocês vão comer os ovos deles. Entendeu? E eles podem dar ovos o ano inteiro. Uma metade você pode guardar para serem chocados pela galinha e o outro você pode consumir. Você pode comer inhame, plantar inhame, comprar um pezinho não sei aonde, tem no Mercado Livre. Pode comprar o inhame, pode comprar as frutas e ver se você planta. Claro, lógico, né, que isso não aplica-se para pessoas muito pobres que moram em um casebre qualquer e não tem áreas ao redor para plantar e para ter galinhas. E às vezes quando tem, se você não tomar cuidado, tem o Jurandir da casa próxima que vai lá e rouba as galinhas para comer, entendeu? É sempre assim. É sempre assim. Então, mas ainda dá para sobreviver um pouco. Compra trigo demasiado para fazer pão em casa. Evita só assim, corta os custos de comprar pão em casa. Ou compra a maisena. Ou faz... Arroz está muito caro, não dá para fazer pão de arroz. Muito caro, não é viável.
Então faria pão mesmo faria pão de tapioca, né? Tapioca de inhame, só com um pouquinho de trigo apenas, dá para fazer pão de inhame, tapioca. Dá para sobreviver, não é fácil, mas dá para sobreviver. Veja aí, eu sou um bom exemplo. Eu tô aqui com sepsis aí, sabe o que é sepsis? Sepsis é muito perigoso, já era para estar morta e eu não estou. As pessoas com sepsis no primeiro dia já vão ser internadas. Eu não, eu estou aqui ainda falando de tão forte e especial que é o meu espírito. Sepsis não é brincadeira. Mata mesmo. E eu ainda sobrevivo. Ela vem, eu mando ela para os quintos dos infernos, ela vai. Ela volta novamente, mando para os quintos dos infernos. Porque eu não posso nem ir para um hospital aqui, porque não é barato. Eles querem 10 mil, 15 mil em dólares. Eu não tenho esse dinheiro. Eu tenho, como se fala aquele negócio, insurance, que é insurance de médica, né? Insurance médica, não é imposto, deixa pra lá. Insurance é aquele negócio que a gente compra médico, mas mesmo assim eles não querem, eles querem dinheiro vivo. Você não tem dinheiro de crédito ou vivo em espécie, eles não aceitam plano médico, eles não aceitam. Sim, eu tenho um plano médico, tiver daqui que já está mais ou menos 30k por aí, 40k, né? 40 mil, mas assim mesmo, eles não querem. E se eles tirar daquele dinheiro, é apenas 5% daquele dinheiro. O resto é pago por espécie. E eu não tenho. E além do mais, eu não vou para lá para ser entubada, porque esse negócio de sepsis, eles entubam. Vai para o ICU, né? Para a ICU, eu não sei, a ICU, que é a ICU. Intensivo Care Unit, onde as pessoas vão lá quando está em estado crítico. Porque esse negócio, ele afeta não apenas os rins, afeta o coração, afeta a cabeça. A cabeça fica em choque, uma dor horrível, que só eu mesmo para aguentar, ninguém mais aguentaria. Nem um minuto com essa dor horrível, sem tomar remédio, nada. Né? Mas mesmo assim, eu aguento e eu não estou comendo, porque eu estou evitando comer e vomitar, jogar tudo para fora, não aguenta. Então, né? Ainda não estou morta, olha aqui. Ávida, energizada. Eu uso o que? O meu espírito para me energizar. O meu espírito está me energizando. E não comida. E água também que eu tomo. Eu estou sempre me hidratando com a água. E um chazinho de ervas. É isso que ainda me coloca em pé, né? Para fazer as coisas. Senão, não dá. Não dá. Se fosse outras pessoas já estavam mortas. Eu não. Quanto que eu sou forte, especial. Porque sepsis não é brincadeira. É uma coisa horrível. Então, fica essa coisa aqui falando em comida e matar animais. Só para alimentar o bucho dela grande, o corpo dela gordo. E essas coroas gordas aqui. Para quê? E vão para o supermercado. O homem deveria chamar a polícia para tirá-las de lá. Porque elas estão fazendo um papel ridículo nos lugares das pessoas. Elas não têm direito de estar lá. Porque isso não é o problema dos empresários. Eles apenas têm que, né, ele tem apenas que seguir as regras da economia, do ministro da economia de um país. E como se fala, as questões de mercado, né, de mercado que supre tudo isso para eles.
Eles não têm nada a ver com as pessoas sofrerem. Não é o problema deles. Eles não podem dar o que essas pessoas não dão para eles, afinal de contas eles já fizeram, né, seu papel, seu trabalho de construir o seu patrimônio. E agora elas querem tudo de graça, sim. Vão trabalhar, vadias. Vão trabalhar. Essa aqui deveria estar de Bolsa Família. Essa aqui trabalhar. É uma gorda ainda jovem. Aparenta ter os 40, né? Tudo deveria trabalhar, vadias. Vão trabalhar, para de falar muito. Ah, e quanto ao custo de vida? Vamos falar daqui. Quando eu saio, eu vejo uma tristeza imensa. Tudo que tem lá fora aqui é vírus. Eu volto para casa com sepsis e uma febre altíssima. As pessoas melancólicas não têm enfeites, não têm decorações para o Natal esse ano. Tá tudo morto, não tem. Eles costumavam vender panetone aqui, hoje em dia não mais tem. Nem panetone eles estão vendendo, não estão fazendo decoração, nada. Eles estão banindo o Natal. Muitas pessoas mal têm o que comer aqui. Eles comem papa de arroz branco puro. Principalmente os idosos, que mal têm o que comer. Certo? Então não é uma questão de Brasil apenas. É uma questão, eu dizia aqui, geopolítico. E antes da gente culpar apenas só os políticos aqui que trabalham para os arcontes, eu diria que não é apenas os políticos aqui, mas sim tem seres ocultos que chamam-se de governos ocultos, que lidera tudo isso atrás dos véus, atrás das cortinas, certo? Então, na realidade, os governos aqui apenas são marionete. Eu falei antes que o senhor Lula é apenas um marionete, um marionete, né? Uma pet. Ele não decide nada, quem decide são outros que estão no patamar a ele. Aí tem aquela hierarquia que são de alto a mais baixos, né? E quanto à economia, os alienes já falaram lá em 1998. Eles falaram assim: as pessoas estão vivendo nas tetas dos governos. E na nova era, que seria agora em 2021, certo? 2020, o novo século, as coisas teriam que mudar. Não mais existia essa mamata. Tudo tem que ser reformado. E para colocar ordem nas coisas, a casa tem que passar por reformas. Eles falaram sobre algo assim, ok? Se vocês querem saber quem são eles são os Anunnakis. São os deuses antigos sumerianos. E eles já pintaram e bordaram aqui. Javé faz parte deles, ok? Javé, Allah, todos fazem parte desses seres, ok? O Cristo cósmico é outra coisa. O Cristo cósmico é da pleroma. Esses seres, eles residem em um centro ali central, não é nosfera, eu esqueci, Hypasphere ali tem a pleroma, tem a superpleroma acima, embaixo tem o meio mundo é de onde eles vêm, que lá é um caos, lá é uma bagunça. Embaixo tem uma sede onde é angelical, que eles usam como base para governar aqui a Terra. Então, mais embaixo tem a Terra e depois da Terra ainda tem outra base lá embaixo, que é chamada Terra Oca. Então, não tem nada a ver com política. Você pode espernear, fazer protestos. E se esses alienes não mudar, nada vai mudar. Porque depende de uma força superior. Entendeu? Tudo depende de uma força superior.
Por isso que eu digo, quando os malandros burros culpam as mães, barbados, velhos, de 30 e poucos anos, culpam as mamães, porque eles querem ainda sugar a seda das mães, tendo uma idade já bem avançada. Quando eu digo que eles devem reclamar com esses arcontes, é a mesma coisa política e economia. Vão reclamar com eles, porque eles estão por trás disso tudo. Eles estão por trás disso tudo. Não tem nada a ver com político. Você pode reclamar com político, o político vai ficar nambe. Não, a gente não pode fazer nada, porque eles não vão dizer a verdade. Se eles falarem a verdade, eles estão fora do jogo. E tudo que eles querem é o salário dele. Então não vão ladrar com o cachorro. Vão direto ao dono do cachorro. Não ladre, não jogue pau no cachorro, e sim no dono dos cachorros. Entendeu? Pare de ser acéfalos, sem raciocínio, sem análise. Então é isso, não é só o Brasil, aqui também está assim. Quanta gente não tem mal, tem o que comer e ficam calados, não tem ninguém para ajudar. Certo? Não é só eu, o vizinho aqui, o vizinho indianos que são daqui também. Não sou só eu. Muitas pessoas não têm o que comer, entendeu? Mal comem por dia. Alguns são idosos e ficam a progena velha dessa de 80 anos que ainda não cresceu, falando que é só o Brasil, incentivando a cabeça dessas mutucas aqui a pensarem que é só o Brasil que deve ser mudado. Não é só o Brasil, não. Não é só o Brasil, não. É a Ásia, é a África, é o Oriente Médio, ok? O Oriente Médio, lá também as pessoas sofrem. Tudo aquilo que a gente vê é só propaganda. O único lugar onde eles dão serviço social para as pessoas são a Oceânia, Europa. E no Norte das Américas eles têm apenas food stamp, como eu falei, né? Cupom de comida. Só cupom de comida. E eu não sei se alguns têm a Seguridade Social, eu não sei. A Segurança Social que é chamado lá. Eu não sei. Eu realmente não sei se eles recebem. Eles devem receber também. Né? O Canadá eu não sei. Né? O Brasil pouco, mas dão também. Fora disso, a Ásia não dá. A Ásia quer que todo mundo... eles querem que todo mundo guise no seu próprio molho de bosta. A Ásia é totalmente apática. Uma coisa que se miserável, o cara tá falando da Ásia, da verdadeira face da Ásia, um cara do Brasil, e essa progenia velha. E o Brasil, que é o lugar mais fodido do mundo, com crimes, com roubo, etc., com corrupção, como se fosse só o Brasil, né? Cabeça de ovo, velho capuchinho dos infernos. Aí eu disse umas verdades lá para o velho. Eu fiz uma sentença bem grande lá para mostrar, jogar na cara dessa força, dessa peste, essa febrentina. Mas ele ainda não se emenda ainda. Essa cretina aqui não tem vergonha na cara, não. E ele fala também assim, por isso que os brasileiros são os povos que mais saem de seus países. O que, miserável? O brasileiro é um lugar, novo mundo, é considerado, Brasil é novo mundo, considerado com África e Ásia e Oriente Médio, onde por milênios eles saíam de lá para infestar o Ocidente, ora as Américas, ora a Europa, para invadir e destruir a paz das pessoas por aqui. Ok? E querer tudo de mão beijada, sem merecer. Eles querem adentrar nesses países e receber tudo de graça. Isso é dinheiro, a ajuda social, com dinheiro, lógico, ajuda médica e uma casa. Uma propriedade, sem trabalhar por isso.
só por serem árabes ou talvez asiático da Índia, eles já acham que eles têm esse direito de receber. Eles falam isso de reparo, um reparo que continua desde, eu diria que 10 mil anos atrás. E esse reparo nunca acaba. Entendeu? Isso tudo é o quê? Isso é papinho. Eles chamam de jeitinho brasileiro, né? Agora eu vou falar jeitinho asiático e árabe, bandido, e até africano também bandido. De achar que o mundo lhes deve algo, quando na verdade não vos deve. Isso tudo é devaneios. Isso tudo é alucinações. Isso tudo é esquizofrenia. Porque não existe isso. Ninguém, mas ninguém tem o dever de te suportar, morrinha. Vai trabalhar, vai te erguer, nojento. Ok? Porque ninguém, só mesmo um filho que tem o direito de suportar um filho e uma filha, tem o direito de suportar a mãe ou não. Depende, se quiser. Ajuda, se não quiser vai se lascar, que eu também não tô nem aí. Entendeu? Eu sou assim. Mas, e uma mãe, um pai que tem de dever para com seus menores. Fora disto, ninguém tem o dever de ajudar ninguém. Principalmente um estrangeiro que vem de outros territórios. Quando a Pangeia ou a Gondwana se repartiu, que era o supercontinente, né, chamado Pangeia ou Gondwana. Quando ela se repartiu, se fragmentaram e cada macaco para o seu galho. Alguns para a Ásia, alguns para a Oceânia, alguns para a Índia, alguns para... Claro que hoje em dia, tecnicamente falando, a Índia faz parte da Ásia, mas antigamente não era. Fazia parte desse território, agora é as Américas, Antártica, Australásia, que é a Oceânia, Américas inteira, África fazia parte desse continente. Mas não tinha um nome específico de África, de Brasil, de Américas, de Estados Unidos, de Antártica, de Austrália, de Oceânia. Não existia isto, ou Índia, não existia isto. Foi quando se repartiram, se fragmentaram com a ajuda dos arcontes, que eles mesmos usaram ferramentas tecnológicas para causar os platos tectônicos a se moverem e partir a terra, que eles são super poderosos em tecnologia, e essa miséria tão burracinha, essa bexiga do cérebro de verme, diz que isso é devaneio, esse desgraçado, ele não entende nada sobre nada. Os arcontes usaram suas ferramentas tecnológicas para repartir a terra, defragmentá-la e separar esse continente. A África foi para um lugar, Índia perto da África, Oceânia em outro lugar, Brasil em outro lugar, agora faz parte do continente onde chamamos de América. Antártica também faz parte do mesmo continente que faz parte dos Estados Unidos, do Norte das Américas e Brasil, e Sul das Américas, etc. Entendeu? Mas antigamente não era assim, mas não tinha nome específico. Era apenas um supercontinente onde só alienes viviam aqui. Eles eram totalmente diferentes de nós, tinham poderes telepáticos mais elevados, ele tinha um modo, um sistema social também diferente do nosso, e até o seu físico também diferenciava, né? O que eles fizeram foi dar um upgrade no nosso corpo
para fazer o lixo de corpo que nós temos hoje com os órgãos feitos pelos arcontes. Ok? Cada arconte governa um órgão. Um doou o fígado, ou o sistema hepático, outros doaram o sistema cardiológico, outro cerebral, etc. E outro renal. Cada um desses arcontes governa um órgão. Ok? Então, quando você está com problema em um órgão, você tem problema com um desses arcontes. Ai, man, é piada, viu? Eu rio para não chorar. Sinceramente, é muita palhaçada. Então, é isso. Não adianta chorar por leite derramado. Tem pessoas em piores situações. O problema dessas pessoas aqui não é que elas não têm. O problema é que elas querem mais do que elas têm. Elas querem uma ceia cheia de peru, cheia de galinha assada, cheia de carne assada de primeira, quando elas não podem. Nós devemos viver de acordo com os nossos meios e não querer mais do que a gente pode obter, entendeu? Isso quer dizer ter os pés no chão e não a cabeça nas nuvens, né? Nós temos que ser down to earth, ou seja, pés no chão e pisar firme e dizer o mundo é dessa forma e não da forma qual nós encaramos e não através de nossas perspectivas, entendeu? Ah, não, porque no Brasil tem os maiores impostos. Aí eu falei, paga através de Pix aqui onde eu estou, até $500 para tu ver se tu não paga imposto. $500, não é necessário 5.000, né? As mercadorias, quando eu vou lá, estão aumentando de $2, $1, eu vou lá, a mesma coisa com uma margarina por $4,50. Depois volto lá, tá $5,50, né? $5,50. Depois volto novamente $6. E como é o Brasil também, essa flutuação de inflação. Então, tá um desarreio, tá uma bagunça nesse mundo por causa desses seres que voltaram, né? Os falsos deuses que voltaram, eles estão aqui novamente, eles que estão provocando tudo isso, eles que estão causando tudo isso, eles são as linhagens desse velho aqui, ó. Todos os árabes têm a linhagem desses seres. Por que eles deram para eles o melhor privilégio? Com petróleo, isso e aquilo. Por quê? Por quê? Pondere, porque eles têm a linhagem dos arcontes. Olha esse nariz aqui de bruxo. Ok, velho safado, mas só que eu não tenho pena ou medo do senhor e de ninguém, viu? Lixo. Eu sou mais forte que o senhor imagina. Eu já passei por tanto no mundo sozinha que eu já não tenho mais sentimento. Eu tô fria e dura, sabe? Eu não tenho mais esse negócio de ficar chorando pelos cantos. Esse mundo, eu, pobrezinha de mim, blá, 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 blá. Né? A gente tem que ver, amplificar o horizonte, amplificar a mente e ver o mundo como um geopolítico, como um globo e até além disto, e não apenas como se eu fosse apenas um verme simbioticamente vivendo entre os outros. É apenas um verme simbioticamente, como se fala, ele se arrasta, não, ele move-se por ali, ele fica glide, né, se movendo pelo firmamento desse mundo. Não, nós somos um conjunto, nós não somos uma ilha, nós somos uma comunidade, um conjunto de seres vivendo todos em coletivo.
E o que nos afeta pode afetar o próximo. E o que afeta o próximo também pode nos afetar. Entendeu como é? Porque é um chain, é uma corrente de acontecimentos que ligam, que tecem juntos e ligam um ao outro. É como um esgoto que vai procurar outros esgotos e se juntarem. Esse é o mundo. Não pensem que é só o Brasil, não pensem que é só vocês que são pobrezinhos. Vocês têm que se reinventarem. Fazer alguma coisa para se erguerem e se reinventarem. Ok? E quanto aos que o velho aqui fala do povo que MTS, sei lá, o movimento dos sem terra, né? Que invadem terras privadas. Isso não, claro que não é certo, mas, entretanto, o que também não é certo é eu comprar um plot de terra e eu não demarcar essa terra, esse terreno, como sendo privada, colocando cercas, colocando ali placas, não ultrapasse, não transpasse, propriedade privada, não transpasse, porque quando os sem terra invadem, você já tem uma razão para rebocá-los, né? Você já tem toda a razão do mundo. Você dizer, ei, vocês não viu a cerca não aqui? Quem mandou adentrar a cerca? Quem mandou destruir a cerca? E vocês não veem as placas ali, não ultrapasse, não transpasse, porque são terras privadas, já compradas. Vocês não veem isto? Aí você pode, com todo direito, tirar foto, ir para a corte e ver se você arruma um comboio de policial, sei lá, militar ou qualquer outra coisa e vir tirá-los de lá, entendeu? Porque esse é o lugar, mandar eles passar em outro lugar, mas o terreno é aberto, cheio de mato, as pessoas vêm, as pessoas não são educadas, não têm conhecimento, não têm informação, só tem um instinto, o instinto de quê? De sobrevivência. Tudo que eles querem é sobreviver em um teto, para se proteger da chuva, da tempestade, do sol, etc. Para si e sua família. Aí vê um local, né? Só com mato. Não tem cerca, não tem placa dizendo para não adentrar. Aí o que esses camaradas fazem? Adentram e lá ficam. É como a música Staying in Life. Staying in life. Staying live. Entendeu como é? Entre e fique. Aí eles ficam lá porque eles acham que não tem ninguém. Aí depois de construir suas casinhas e gastar nelas, são surpreendidos por um cara que vem dizer que a terra é deles. Quem não fica chocado assim? Pô, tu não tem capacidade de colocar cerca não, é? E pelo menos cortar um pouco dos matos e colocar placas lá em todo canto. Não transpasse lote privado ou terra privada. Se transpassar, vocês vão ser incriminados ou levados à justiça. Aí o cara já sabia, se entrar, né, a culpa é toda deles, mas um velho desse não raciocina, ele não sabe pensar bem, porque ele não tem essa capacidade conectiva de ressonância. Primeiro, ele não tem moral, ele não tem empatia, ele é narcisista, psicopata, e ele não tem valores moral. Aí ele não sabe analisar bem, ele só vai na lei da brutalidade. Porque ele é um ogro, filho do ogro, os arcontes são ogros. Isso aqui também é ogro. Entendeu?
Aí eles não têm a capacidade mental de raciocinar e discutir coisas e fazer coisas que são certas, entendeu? E coisas que são mais adequadas a fazer dependendo da situação. Tipo, se você compra um lote, tem que cercar todo e proteger o seu patrimônio. É como você não amarrar sua bicicleta e depois culpar o ladrão. Deixar sua bicicleta num alento e depois culpar o ladrão. Ladrão nojento, cabra safado, vigarista, bandido. Não, é a sua culpa. Porque você não pôs cadeado, mas se você pôr cadeado, mesmo assim ele tirar, aí é a culpa dele, porque ele é um cretino, safado, bandido, oportunista, entendeu? E não a sua. Mas quando você amarra sua bicicleta, você sabe que você pelo menos fez o seu dever, do que você deveria fazer, sobre o que você deveria fazer, entendeu? Velho nojento, tu lá tem conhecimento nenhum, sabedoria, velho. Tu com 82 anos, caquético já, tu lá sabe o que tu fala, velho. Vai comer pipoca e colocar teu pinico perto de tu para depois cagar e urinar, velho. Ele me lembra do velho feio lá, pego tarando a cachorrinha em São Paulo. É a mesma cara dele, o irmão dele, na safadeza. Um velho safado dessa idade assim, tarando a cachorrinha. Isso é o cúmulo. O velho caquético aqui fala que os brasileiros são os únicos que vão para o mundo inteiro, até para a lua, entendeu? Porque essa tosse não para. Ele é tão narcisista que ele não quer aceitar o fato que foram os povos deles por milênios que invadiram o mundo inteiro. E o brasileiro que é de novo mundo leva toda a culpa de invadir todo o mundo. Como se os árabes, os asiáticos, africanos, e quem mais? Né? Árabes, asiáticos, africanos. Então, esses três povos são os mais que imigram no mundo inteiro e sempre fizeram. Esses três povos, africanos, asiáticos e árabes, já tem uma história de invasão ao Ocidente, ok? E não ao contrário. Desde que a Gondwana ou a Pangeia se repartiu e os arcontes formou diferentes continentes e países. Por que eles fizeram isto? A razão é porque isso servia como uma capitania hereditária. Justamente o que aconteceu no Brasil, eles dividiam a capitania entre seus povos, próprias famílias, porque ele tem uma família imensa, expansiva. Eles não param de parir como gatos, entendeu? De formar, tem grandes famílias que não apenas eles controlam esse mundo, eles controlam Saturno, Marte, Lua, Sirius, Orion. Eu não sei se bem Lira ou Viga, não, mas eles tentaram invadir Lira e Viga, tanto que esses povos tiveram que sair de lá para emigrar para outros planetas, porque eles estavam invadindo, esses dracos estavam invadindo, ok? Então eles conquistaram todos esses lugares e a Terra para eles não é nada, é apenas
Se eles tivessem que escolher de um banquete, se eles tivessem um banquete, a terra seria apenas um petisquinho, uma coxinha para ele. Então não é nada terra, nada. Mas mesmo assim, porque a terra tinha potenciais e tinha recursos muito valiosos, eles vieram e se encostaram aqui, e eles são os encostos aqui. E o que eles fizeram? Eles manipularam as pessoas, eles tiraram as raças primordiais aqui, eles trouxeram outras, eles genocidaram as raças primordiais e eles construíram império através de repartir as placas tectônicas, criando assim continentes e até supercontinentes, como as Américas, como a Rússia, Canadá, né, e Ásia. Continentes imensos. O Australásia também, que é grande, ok? E o Oriente Médio não é bem a Ásia, velho, da idiota crápula. E eu detesto gente burra. O Oriente Médio já fica perto da África e não Ásia. Tem uma distância muito grande de oceano que separa a Ásia do Ocidente e África. Ok? Talvez antigamente teve um tempo que eles se uniram. Um supercontinente, hoje em dia não. A Ásia é apenas... vai até ali. A Uzbequistão, um pouquinho de Uzbequistão ali na fronteira, na Rússia. Desce para o Paquistão, Afeganistão, Índia, que faz o sul da Ásia, né? Nós temos a Ásia Central, que seria também a Pérsia, a Ásia Central, e que também fica perto do Afeganistão, que é a Pérsia e o Afeganistão, e nós temos para cima o Sudeste Asiático, mais bem afastado fica o Sudeste Asiático, um pouco para baixo o Japão, a Península do Japão, e a Coreia e a China, que é o leste asiático, ok? Então, e também a Mongólia. Então, não venha dizer que o Oriente Médio é asiático. Não é asiático. Porque se é dividido por oceano, não tem como ser asiático. Isso é uma estupidez. Então, nesse quesito, poderíamos chamar as Américas de Europa e Europa das Américas. Por quê? Porque é bem pertinho, oceanicamente falando. Não é mesmo, Senhor? Então, o que o Senhor fala não tem sentido. O Senhor é burro dos burros. Idiota. O Senhor só sabe mesmo ser um velho palhaço e canalha, seu nojento. E falar baboseira por aí pela net.